Olá, galerinha, né? Estamos aqui para mais uma aula, mas em primeiro lugar nós vamos pedir proteção ao Pai Celestial. Senhor nosso Deus, nós pedimos proteção a todas as nossas crianças, a todos os seus familiares. Senhor, faça das nossas crianças instrumento de paz, de harmonia e de união. Amém. Graça, paz e luz a todos vocês. Sou a professora Rosiane. A nossa aula hoje está direcionada ao 4º ano. A disciplina é História e o conteúdo abordado, primeiros contatos indígenas. Os primeiros contatos dos indígenas foram com os portugueses. Nessa imagem ao lado, está retratando o povo indígena, que estão nus, e mais ao fundo, próximo da água, está retratando o povo português, os portugueses. Então, os primeiros contatos dos indígenas foram com os portugueses e aconteceu no litoral. Litoral, pessoal, é beira-mar. Litoral é o mesmo que beira-mar. Os primeiros contatos deles foram de estranheza, tanto para os indígenas como para os portugueses, pois eles tinham culturas diferentes. Eu vou citar uns 2 exemplos das culturas, como eles eram muito diferentes. Os indígenas andavam nus e os portugueses andavam com o corpo completamente vestido com roupas. Outro exemplo, os indígenas tomavam vários banhos por dia. Já os portugueses tomavam pouquíssimos banhos por dia, tá? Mas, mesmo com toda essa estranheza, o primeiro contato foi de paz. Tanto que fizeram trocas, trocas de objetos. Os portugueses trouxeram espelhos, faca, machados, e trocando com os indígenas. O que é que eles tinham, professoras, que interessavam os indígenas? As pérolas e alguns objetos que estavam enfeites do seu corpo, nos seus instrumentos. Outra coisa que foi de bastante interesse para os indígenas foram os animais dessa nova terra. Os animais eram em grande quantidade, muitos animais bonitos, com penas coloridas, animais muito bonitos como papagaios, araras, tucanos. Então, isso fez com que também os portugueses começaram a exigir dos indígenas que eles pegassem esses animais para levar para Portugal. Outro produto, outra riqueza que eles tiraram em grande quantidade foi o pau-brasil, que é uma árvore de cor avermelhada, cor de brasa, de muito valor em Portugal. Então, os portugueses começaram a explorar essa riqueza que eles encontraram nesta nova terra. Vocês lembram que eu falei para vocês que na Esquadra de Cabral tinha um escrivão? O escrivão Pero Vaz de Caminha. E na carta que o escrivão escreveu para o rei de Portugal, ele relata um pouco sobre as características dos indígenas. Vamos ver esse trecho rapidinho, vamos lá. O que ele diz, o que o Pero Vaz, o escrivão, fala sobre os indígenas? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Suas vergonhas, gente, são as partes íntimas, tá? Que os indígenas não cobriam. Ambos os indígenas traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então, a gente comprova, no trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que aqui nesta terra, os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, os nativos, e que os primeiros contatos foram feitos pelos portugueses. Como os portugueses começaram a explorar a riqueza do lugar, eles também quiseram começar a se apossar-se das terras onde os indígenas eram donos. Com isso, não pensaram 2 vezes em matar os indígenas. Essa imagem aqui, ela retrata o extermínio dos indígenas, tá? Como é que eles exterminavam os indígenas? Com muita violência,
com muita guerra, com armas e contágio de doenças. Observem, né, que na primeira imagem, que quando os indígenas ficavam doentes, eles tinham um pajé, que também era chamado de curandeiro. O pajé, ele era responsável pelos rituais, por fazer o remédio e por fazer as curas, tá? Pelos indígenas que estavam doentes. Aí, esses rituais eram pedidos feitos aos deuses, que está na imagem do lado, os deuses dos indígenas, Tupã, Jaci e Guaraci. Eles acreditavam em vários deuses. A religião deles eram politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. Então, aqui nessa imagem retrata o pajé pedindo auxílio e proteção dos deuses Tupã, Jaci e Guaraci para o indígena que está doente. Nesta primeira imagem, né, onde nós observamos que os indígenas estão no chão, sentados, retrata o plantio e a colheita dos indígenas, o plantio e a colheita. A agricultura deles era a agricultura de coivara. Por que era agricultura de coivara? Porque eles queimavam o mato para o plantio, né? Eles queimavam o mato para o plantio e depois eles arrancavam as árvores. Era agricultura de coivara. Eles arrancavam as árvores e depois queimavam, né, o lugar para o plantio. Depois que eles iam fazer a colheita, essa terra ela não se tornava mais fértil. Por quê? Por causa da queimada do solo. Com isso, os indígenas tinham que se mudar de lugar e tornavam-se nômades. Nessa outra gravura ao lado, nessa outra imagem ao lado, nós podemos perceber que tem alguns instrumentos que os indígenas utilizam, como o arco, a flecha, tacape. Também todos esses instrumentos eram retirados da natureza. Tudo que eles precisavam, os indígenas, eles retiravam da natureza. Construíam canoas, cestos, seu arco, sua flecha, a rede para dormir, entre outros instrumentos. Essa nossa revisão, que é um reforço dessa aula sobre primeiros contatos indígenas, vocês também vão encontrar na plataforma Estúdio Cades, no slide de história. Tem uma atividade no slide que você vai primeiro precisar fazer o cabeçalho no caderno de história, depois passar a atividade e responder. Você também pode fazer a leitura, uma nova leitura no seu livro, da página 72 a 74, ok? Cuidem-se, crianças, e um forte abraço da sua professora.